Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, convido você também a ouvir a pregação anterior a esta. Está aí nosso canal no YouTube. Nós falamos sobre a introdução que Lucas faz a respeito do seu evangelho. Ele fala coisas importantes. Ele quis colocar em ordem aqueles acontecimentos, e ele ouviu então as testemunhas oculares, ministros da palavra. Ele fez um estudo cuidadoso para transmitir a solidez dos ensinamentos. Na minha homilia da missa de hoje eu aprofundei nessa parte. Com você que se prepara para a adoração, eu quero aprofundar a segunda parte, a questão do livro onde Jesus ele faz a leitura. Quero ler com você. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Veja, meus irmãos, que esta Galileia é onde Jesus foi criado. Por isso que se fala Jesus o Galileu, né? Foi criado na cidade de Nazaré. Por isso que se fala Jesus Nazareno. E ele volta cheio do Espírito, com a força do Espírito. Quando foi que essa força foi concedida ao Senhor? No dia do seu batismo, quando o céu se abriu, o Espírito desce como pomba, e o Pai diz: este é meu Filho amado. Interessante, meus irmãos, porque no Evangelho de Lucas, Jesus começa o seu ministério na sua terra. Nos outros evangelhos não. Aqui Lucas o traz para perto da sua família, para as pessoas que o conheciam, exatamente por aquilo que aconteceria no templo. E a fama de Jesus começou a se espalhar, porque Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Eu converso com algumas pessoas que abriram lojas, donos de empresa, pessoas que têm produtos digitais, pessoas que fazem entrega, não é, de esses alimentos, né? Tudo muito bem feitinho. E as pessoas falam assim: padre, nós não gastamos dinheiro com divulgação alguma. Esse negócio de ficar pagando panfleto, pagando, não. O melhor é o boca a boca. Porque se a gente faz uma coisa bem feita, aquela pessoa que gostou vai atrair mais 10. A fama de Jesus se espalhou. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal. Como que a fama de Jesus se espalhou? Estou entendendo a importância de falar de Jesus? A importância de contar para os outros o que Jesus tem feito na sua vida? Como que nós vamos espalhar hoje neste mundo a fama de Jesus? Com o testemunho, com a nossa vida, com a nossa palavra. Então Jesus, ele ficou conhecido por toda a redondeza. Você lembra quando José e Maria perderam o menino? Não perderam o menino, né? Jesus ficou em Jerusalém. Eles o acham aonde? Na sinagoga. Jesus continua ensinando na sinagoga. Ensine as suas crianças a gostarem de igreja, que quando eles forem adultos, eles estarão na igreja. Pode ter aquele período de crise, vocês conhecem, né? Adolescente, jovem, faculdade, muitos são balançados nesta época. Mas aquilo que você, pai,
aquilo que você, mãe, plantou no coração do seu filho de fé, isso vai florescer lá na frente. Eu nunca estive em países que nevam. É um sonho que eu tenho, eu acho muito bonito. Mas quem mora nesses países tem o tempo do plantio, tem o tempo da colheita, e depois vem o outono, que as folhas caem, depois vem o inverno, que tem neve. Aí você olha assim para as plantações, só neve. As árvores, não tem uma folha para contar história. Aí você olha e fala: nossa, morreu tudo, congelou tudo. Espera, depois do inverno virá a primavera. Quando a primavera chega e aquela neve se derrete, as árvores enchem de folhas, de flores, de frutos, aqueles campos congelados, começa a brotar ali as gramas, a plantação, daqui a pouco, nossa, é a vida. Talvez os seus filhos estejam neste inverno, sobre eles cai o gelo do relativismo, do agnosticismo, do ateísmo, da rebeldia. Calma, a primavera vai voltar, o sol da fé voltará a brilhar no coração dos seus filhos, e eles voltarão àquela sua fé lá de trás, da primeira comunhão, da catequese, da crisma, e eles voltarão. Jesus estava no templo quando era criança, adolescente, agora ele continua ensinando nas sinagogas, e todos o elogiavam, porque Jesus falava a palavra do Pai, Jesus pregava a verdade, Jesus tinha uma meta, que as pessoas se convertessem. A primeira pregação de Jesus no Evangelho de Marcos, a primeira palavra que Jesus usa, metanoia, do grego, né? Conversão, mudança de vida. Então Jesus não estava ali pregando para agradar aquele povo, ele estava pregando para que o povo se convertesse. Há muitas pessoas, não muitas, algumas, que não gostam de pregações exortativas à conversão. Ah, não gosto desse que o padre fala não, parece que está xingando. Isso aí eu não gosto de ouvir não. Vamos dar o exemplo, gente, vamos dar o exemplo. Imagine que você esteja doente, aí você vai ao médico, o médico pede os exames, 15 dias depois, você volta, ele olha os exames e vê que você está bem doente. Mas aí o médico pensa assim: se eu falar que essa pessoa está doente, ela vai ficar triste, vai ficar chateada, talvez nem volte aqui no meu consultório. Quer saber? Vou agradar. Eu vou agradar essa pessoa. Olha, você está um coco. Tô, doutor, está um coco. Vai viver. Respondam para mim. Este médico ajudou esta pessoa? Compreende? O padre, o pregador da palavra, é como se fosse o médico da espiritualidade. E ele olha para aqueles que o procuram e ele sabe, a começar dele, todos nós estamos doentes. Qual é a nossa doença? O pecado. Então o médico tem que mostrar para nós, nós estamos doentes e a cura passa pela conversão. Porque se eu sei que você está doente e eu não digo isso para você, eu não estou ajudando você, eu estou abrindo um buraco mais fundo para você já ser enterrado lá.
Então, quando a pregação exortativa, ela fala da conversão, da mudança de vida, é porque o médico está vendo, nós temos essa enfermidade, nós temos este pecado, e nós precisamos tratar. Nós precisamos ser curados por Deus. Então Jesus estava ali pregando isso, e as pessoas gostavam disso. Jesus está falando a verdade. Ele foi a Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado. Voltar na cidade da gente, encontra os colegas de escola, os coleguinhas que Jesus chutava bola, os coleguinhas lá que moravam perto da casa de Maria. Todo mundo, Jesus voltou, quanto tempo que eu não te vejo, opa. Voltou para a sua cidade, Nazaré, e ele vai na sinagoga. Você está entendendo como que o texto está insistindo aqui no lugar? Por que ele está insistindo no lugar? Porque no Evangelho de Lucas há 3 lugares que vão na sequência do capítulo 4. É a sinagoga, a estrada e a casa. Jesus está aqui na sinagoga, depois ele vai estar pregando na estrada. O texto não diz, mas eles queriam dar uma surra em Jesus aqui, queria até matá-lo, porque ele se fez filho de Deus. Aí ele pega o caminho, ele vai terminar numa casa. A sinagoga simboliza Israel, o caminho simboliza a missão, e a casa simboliza a igreja. Então, Israel tem uma missão de ser a igreja dele, a assembleia reunida dele, os congregados dele. Por isso que repete muito, Jesus estava na Galileia, ele ensinava na sinagoga, veio à sua cidade de Nazaré, entrou na sinagoga, porque é Israel. E Jesus foi escolhido para fazer a leitura. Cada sábado alguém fazia a leitura. O pessoal olhou e falou, Yeshua voltou. Verdade. Faz a leitura para nós? Faço. Ele levanta, coloca o manto, entregaram para ele o livro do profeta Isaías, não pode ser outro, né? Santo Agostinho fala que foi a providência que fez esse livro chegar na mão do Messias. Ele pega o livro, coloca num ambão como esse, e ele vai abrir o livro, e no versículo 20 vai dizer que ele fechou o livro, o livro da revelação de Deus. Deus quer se revelar. Jesus é aquele que abre o livro. Ele é a revelação do Pai. E quando ela acaba de ler, ele fecha o livro. Ou seja, com Jesus fechou-se o tempo da espera. Acabou. Ali está o Messias. Então ele abre e ele fecha. E Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Todos estavam atentos. Um texto muito bonito, um texto profético, um texto que apontava para o Messias. Jesus fecha o livro, entrega-o ao ajudante. Jesus precisa de ajudante? Ele quer precisar. Eu sou um ajudante de Jesus.
Quando a gente vai ordenar diácono, claro, lá no leitorado já acontece isso, mas na ordenação, no diaconato, o bispo, ele pega o livro da palavra e entrega para a gente. Prega essa palavra, leia, creia e vive o que você vai pregar. Eu recebi a palavra. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, Jesus, ele te deu a palavra. Você é ajudante de Jesus agora. Ajudante para quê? Para pegar a palavra, para anunciar, para falar de Jesus. E é um gesto aqui muito bonito, que é o gesto de sentar-se. Jesus, quando ele senta, ele se torna como um rabino, alguém que vai ensinar. Aquele que ensina sentado, ele ensina com autoridade. Então Jesus senta. Todos tinham os olhos nele. Ou seja, o que ele vai falar? Aí vem Lucas. Essa palavra é muito forte no Evangelho de Lucas. O hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Então essa palavra de Deus, meus irmãos, não é para ontem, é para hoje. E quando Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura, para nós pode soar como algo normal, mas para o judeu foi um escândalo, porque Jesus estava dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. Claro, o Evangelho termina aqui, mas o que acontece na continuidade? Eles pegam Jesus com violência, tiram ele da sinagoga e estão levando ele para um lugar para empurrar ele lá de cima. Mas Jesus, com autoridade, passa no meio daquele povo e segue o seu caminho. A sinagoga simboliza Israel. Precisamos estar no caminho com Jesus, simbolizando a missão, e Ele quer estar na nossa casa, simbolizando a igreja. Você entende aqui essa passagem? Ele veio trazer a palavra para Israel, eles não aceitam, então Jesus faz a passagem, ele vai pregar dentro de casa, que simboliza a sua igreja. Aí você vê que em vários textos dos evangelhos, quando Jesus está pregando, ele não prega mais na sinagoga, ele está pregando nas casas, que é a sua igreja. Quando a sua mãe vem chamá-lo, chama o meu filho lá dentro. Jesus, quem é minha mãe? Minha mãe é que ouve a minha palavra. Aí Maria entra para ouvir, né? Uma casa estava muito cheia, abre o teto e desce um paralítico. Ele estava numa casa. Ele foi na casa de Maria e Marta. Maria senta aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Jesus estava pregando para ela, casa. Jesus foi na casa de Simão e curou a febre da sua sogra, casa. Ele foi na casa de Jairo curar a sua filha. Ele estava na casa de um homem muito rico, que não lavou os pés, mas uma prostituta veio e lavou. Veja, a passagem da sinagoga para a casa. E o que simboliza a casa? A igreja. O que é a igreja? É a casa de Deus. Não podemos esquecer isso. Tratar com santidade aquilo que é santo. A casa de Deus. Esse espaço que estou aqui, o presbitério, é o coração da igreja, onde se celebra. O sacrário, que nós teremos ali, não temos ainda, a capela do Santíssimo, um lugar de oração, de silêncio. O altar, o lugar mais importante da igreja. As imagens sacras, tão bonito. Você olha, Nossa Senhora, Desatadora dos Nós,
retrata a nossa mãe, a gente reza, não é? Temos a Sagrada Família, Frei Galvão, Jesus crucificado, maravilhoso, imagens sacras, merece a nossa devoção, o nosso respeito, o modo como a gente participa dentro da igreja, a roupa que a gente usa para ir na igreja. Por quê, gente? Porque Jesus tirou a santidade da sinagoga e trouxe para casa, e a casa simboliza a sua igreja. A igreja é gente e a igreja é templo. Santas são as pessoas, santo é o lugar no templo. Então a gente não pode comportar dentro da igreja como a gente se comporta num shopping, no local do seu trabalho, lá na sua faculdade. Não, quando a gente entra dentro da igreja, é um lugar de culto, é um lugar de adoração. Não vou falar o nome da igreja não, né? Minha língua coça, ó, dá uma coçadinha. Eu era seminarista, fui numa igreja para rezar. Tinha duas mulheres na minha frente vendendo natura uma para outra. Não sei quem que estava vendendo, quem estava comprando. Não sei quem estava, ai que cheiro, que cheiro. Aí eu falei, mas não é possível, gente. Pessoa na igreja para vender natura. Aí levantou uma, chegou outra, aí eu escutei o motivo. Qual era o motivo? Ela falou para a outra assim, aqui é tão fresquinho. Precisa nem comentar, né, meus irmãos? Hoje se cumpriu a passagem da Escritura. Jesus é a Shekinah de Deus. Jesus é a tenda de Deus. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor. E nós somos enxertados nele no dia do nosso batismo, para que essa palavra se cumpra também na nossa vida. Nós vamos para a adoração, e eu quero convidar você. Vamos viver o hoje de Deus. Vamos viver o hoje de Deus. Jesus é o hoje de Deus na nossa vida. Lucas, quando escreve, hoje se cumpriu esta palavra, é porque acontece no aqui e no agora. Nós que estamos em casa, você, nós que estamos aqui, a igreja, a casa de Deus, você que está na sua casa, o hoje de Deus é o agora. Então onde é que nós vamos assumir essa palavra de Deus, essa unção de Deus, este ano da graça de Deus, se não no hoje? Cuidado, vamos rezar sobre isso também, né? O ontem e o amanhã tem muito problema. O ontem, ele traz tristeza, ele traz vergonha, ele traz remorso, ele traz depressão, doenças do ontem. Mas existem as doenças do amanhã também. Ansiedade, preocupação, medo. Então, quando Deus fala assim, não é ontem e não é amanhã, hoje. Deixa Deus fazer na sua vida hoje. Seja uma pessoa mais feliz hoje. Receba a bênção de Deus hoje. Deus quer fazer algo grande no hoje, na nossa vida.